visão que nós não podemos perder de vista é de que não podemos responsabilizar o indivíduo pelas suas escolhas individuais, né? Pelas suas escolhas pessoais, melhor dizendo. Então, assim, o indivíduo não faz atividade física porque ele é preguiçoso, porque ele não se organiza para isso. Não. A gente sabe que a promoção da atividade física, assim como a promoção, por exemplo, de uma alimentação adequada e saudável, ela precisa de política pública. É uma política pública que favoreça uma escolha saudável. Isso não é diferente para a atividade física, né? Então, assim, os brasileiros vêm aumentando o seu nível de atividade física, segundo dados de pesquisas brasileiras, como, por exemplo, os dados do Vigitel, que quando nós olhamos nos últimos 10 anos, a gente observa um aumento dos níveis de atividade física no tempo livre de lazer. No entanto, os dados do Vigitel, desse censo telefônico que nós temos, né, no Brasil, quando nós olhamos os outros domínios, como, por exemplo, o deslocamento diário, o que a gente observa é uma estagnação. O brasileiro ele não vem se deslocando mais no seu dia a dia. Isso talvez aponte a necessidade de políticas mais voltadas para esse olhar ou para esse domínio de atividade física, e certamente é um domínio que precisa de um olhar mais intersetorial, dialogando com outras pastas que não exclusivamente a pasta da saúde. Então, o nosso projeto ele preenche esse espaço. Ele tem por objetivo preencher um espaço de um domínio de atividade física que ainda precisa avançar em termos de política pública, e, obviamente, política pública baseada em dados da ciência, em evidência científica. Eu acho que nunca essa informação foi tão evidente, a pandemia nos traz isso, né, a necessidade de pensarmos políticas públicas que sejam baseadas em evidência, e nós acreditamos que o nosso projeto ele pode ser um projeto que vai subsidiar, através de dados científicos, a proposição de políticas públicas ao nível municipal, com também uma visão intersetorial. É claro que também precisamos discutir políticas públicas, por exemplo, a infraestrutura cicloviária, a ampliação de calçadas, a construção de áreas verdes e parques bem iluminados, né? Tem toda uma característica da forma urbana que, através de políticas públicas, podem favorecer o uso do espaço público e, consequentemente, o deslocamento mais ativo e sustentável. Então, discutir mobilidade ativa, por exemplo, no contexto do nosso projeto, ele é um projeto intersetorial porque dentro dele a gente tem discussões sobre impactos na saúde, discussões sobre mobilidade urbana. Se você reduz, por exemplo, a participação diária, o uso diário de carros, isso significa reduzir acidentes de trânsito, que é uma grande causa de mortalidade entre crianças e jovens, por exemplo. A gente reduz a emissão de gases poluentes, que é diretamente associada à discussão toda de mudanças climáticas. Nós sabemos, por exemplo, que 20% das emissões de gases poluentes são advindas do uso excessivo de carro nos centros urbanos. Então, nós temos pesquisadores no projeto que são da área ou do campo da atividade física e da saúde pública. Nós temos pesquisadores da educação física escolar. Nós temos pesquisadores da mobilidade urbana, do cicloturismo, da economia dos transportes e bem-estar. Nós temos colaboradores da UERJ, por exemplo, que são da geografia, que vão trabalhar toda uma análise de geoprocessamento, geoprocessando a forma urbana para identificar fatores nesse nível do ambiente construído e natural. Nós temos pesquisadores que são da área médica e temos também colaboradores de organizações da sociedade civil, trazendo esse olhar um pouco do ativismo relacionado à mobilidade ativa. Então, a primeira observação importante é que, sim, a comunidade científica internacional reconhece este domínio de atividade física no deslocamento diário um importante meio, uma importante estratégia de promoção de atividade física que é incorporada, se bem pensada e planejada, na vida diária das pessoas. E isso traz, sim, impacto também sobre a saúde da criança. Não apenas uma saúde física, mas também saúde cognitiva, saúde mental. Então, nós temos uma série de evidências da literatura que trazem impactos, sim, sobre os níveis de atividade física ao se deslocar de forma mais ativa diariamente,
que além de ser saudável, é também mais sustentável, mas também nós temos evidências da literatura que mostram que esse tipo de atividade física, esse domínio de atividade física, ou seja, se deslocar de forma ativa para a escola, também traz impactos, por exemplo, no rendimento escolar, na socialização das crianças, né? E a gente acredita ser capaz, com os dados do nosso projeto, trazer duas grandes entregas ao nível municipal, dialogando com os gestores das secretarias municipais do município de Volta Redonda, que é o alvo da nossa investigação. E cabe, inclusive, dizer que assim, não foi à toa que escolhemos o município de Volta Redonda. Quando nós olhamos, por exemplo, para os dados de sobrepeso e obesidade de crianças no município, considerando os dados do Sisvan, do Ministério da Saúde, entre os anos de 2010 e 2020, por exemplo, nos últimos 10 anos, nós tivemos um aumento importantíssimo da prevalência de obesidade infantil de crianças e adolescentes no município. Isso saiu, segundo o Sisvan, de 28% em 2010 de prevalência de sobrepeso e obesidade para 37% entre crianças de 5 a 10 anos, e quando a gente olha adolescentes acima de 10 anos de idade, se em 2010 a prevalência de obesidade em adolescentes acima de 10 anos era de 22%, esse número hoje, segundo dados do Sisvan, gira em torno de 43%. Então, entender essa realidade já é uma importante entrega para o município. E o nosso projeto ele tem por objetivo, dentro dos seus objetivos gerais específicos, mapear esses diversos fatores que determinam as escolhas modais, seja no nível individual, seja no ambiente sociocultural, seja no ambiente construído e natural, seja nas políticas públicas municipais que favoreçam ou não a adoção de deslocamentos mais ativos e que relação isso tem com a saúde dos escolares e dos seus familiares. Também temos como objetivos desse projeto fazer algumas entregas ao município, que será o município de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, como, por exemplo, identificar rotas seguras para o uso de transportes ativos, como caminhadas e uso de bicicletas, desenvolver um plano de mobilidade ativa, sustentável e participativo, baseado nos impactos dos diferentes modais sobre o meio ambiente e a saúde, e também criar um sistema de informação geográfica associados aos padrões de mobilidade dos escolares e baseado nos dados levantados pelo projeto.